O que é a ferida no colo do útero? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo aqui de hoje. Oi, eu me chamo Roberta Severiano e hoje eu quero conversar aqui com você um assunto que gera muita dúvida em nós aqui mulheres, que é a tal da ferida no colo do útero, ou como é conhecida em algumas regiões, raladura do colo do útero. O que é isso, Roberta? Me explica. Antes da gente iniciar aqui nosso vídeo, se você não é inscrita, já clica aqui, já se inscreve, já ativa o sininho para poder ser notificada sempre que tiver vídeos novos. E se não me segue no Instagram, depois vai lá, @DRA Roberta Severiano, e a gente vai ficando aí cada vez mais próximas. A ferida, entre aspas, no colo do útero tem um nome médico para ela, né? A gente chama de ectopia cervical. Essa ectopia cervical, ela não é problema e eu já vou logo te falar aqui de cara, ela não precisa de tratamento na maioria das vezes. Vamos fingir aqui que a minha mão assim fechada, ó, vai ser o colo do útero. Quando nós vamos fazer uma avaliação, né, ginecológica, a gente coloca um aparelhinho chamado espéculo, porque a vagina ela tem as duas, ela é um canalzinho fechado. Então eu coloco o espéculo, que é um aparelhinho que eu vou abrir, né, eu vou afastar as paredes da vagina. E lá no final eu vou conseguir enxergar o colo do útero. Vamos fingir aqui que a minha mão, ela é o colo do útero. O colo do útero, ele tem, né, essa pelezinha aqui de fora, e aí você consegue perceber que aqui subindo tem esse canalzinho fechadinho, chamado canal endocervical, e esse canal ele dá acesso ao útero. Aqui mais em cima a gente tem o útero, tá? E aí de cada lado sai uma tuba ou trompa uterina, e no finalzinho das trompas a gente tem aqui os ovários. Pois bem, voltando aqui para mim, para poder a gente entender por que aparece a tal da ferida aí no colo do útero. Quando nós somos jovens, quando nós não temos ainda o estímulo hormonal no nosso corpo agindo, que é o estímulo estrogênico, porque assim, nós mulheres, a gente produz alguns hormônios. A gente produz estrogênio e progesterona aqui, por exemplo. A gente vai começar a produzir esses hormônios quando a gente entrar em uma fase chamada fase de menarquia, que é a fase reprodutiva, que é a fase que todo mês você vai menstruar, por exemplo. É a fase que a mulher ela pode ali engravidar. Então a gente vai começar a ter a ação desses hormônios no nosso corpo. Quando a gente é mais jovem, a gente é criança, a gente não tem ação do estrogênio. E aí, sem a ação do estrogênio, a nossa vulva é diferente, a nossa vagina é diferente e o colo do útero também, ele é diferente. Como assim, né, Roberta? Se você perceber, uma vulva de uma criança, ela tem ali os grandes lábios, bem gordinhos, né, geralmente fechadinhos. Se você abrir um pouquinho, você não consegue ver tão bem os pequenos lábios, porque ali os pequenos lábios eles só vão começar a hipertrofiar, vão começar a crescer quando ele tiver realmente o estímulo do estrogênio. E eu percebo também, por exemplo, numa vulva de uma criança que tem essa mucosa, que tem essa pelezinha mais pálida, né? Ela é um pouco mais esbranquiçada, porque ela não tem essa ação hormonal aí dentro delas. Claro que a gente não vai fazer isso, mas se a gente fosse avaliar o colo de uma criança, ele era provavelmente bem pequenininho, que a gente chama de atrófico, por falta do estrogênio agindo nele. Quando você começa, né, quando você vai, menstrua e você começa a ter a ação desses hormônios no seu corpo, esse estrogênio ele pode começar a estimular, assim, vamos aqui de novo aqui no colo do útero, porque vamos imaginar que a minha mama é o colo do útero. Esse estrogênio ele começa a agir aqui, certo? E aí a gente tem essa pelezinha aqui de fora e essa pelezinha que reveste aqui dentro. Essa pele que reveste a parte de fora do colo do útero, a gente chama de ectocervix, tá? Essa pelezinha, ela é mais rosadinha. Tá vendo aqui que a gente vê essa bordazinha toda rosadinha e vê só esse orifício aqui? Perfeito. Esse é o orifíciozinho do canalzinho endocervical. Mas por estímulo hormonal, vamos aqui de novo, essa pele que reveste aqui dentro esse canal, ela pode começar a se exteriorizar e ela vem aqui realmente para fora. Eu gosto de fazer uma comparação que o colo do útero é como se fosse o nosso lábio. O nosso lábio, ele tem essa pelezinha dele aqui, tá? E ele tem essa pele mais interna, que se você perceber, essa pelezinha mais interna é uma pelezinha mais
mais molhada, mais avermelhadinha. Eu gosto de comparar o colo do útero como se fosse os lábios. Quando tem uma ação estrogênica, essa pelezinha de dentro, ela poderia vir para fora, como se fizesse isso, ó. Ela tem uma eversão, ela vai ali, ela se exterioriza. E aí, quando o médico ou o enfermeiro ele vai fazer a prevenção, né, quando ele vai abrir ali e vai olhar com o espéculo aquele colo, ele tem essa imagem aqui, uma ectopia cervical. Você percebe que é diferente daquela primeira que a gente viu, onde a gente tem um colo todo rosadinho, só com orifício, e aqui do outro lado a gente vai ter esse colo e a gente vê essa região mais avermelhada nele, além do orifício. Isso daí nada mais é do que essa pelezinha que era para estar dentro nessa mucosa, ela se exteriorizou. Essa é chamada endocervix. E aí o que acontece? Quando a gente olha, né, e principalmente isso muito antigamente acontecia, dava esse aspecto de ferida, sabe? Mas assim, mas não é que foi lá alguma coisa e feriu, que machucou. Ou também algumas pessoas chamam de raladura. Não é que alguma coisa foi lá e ralou. Porque até tem um paciente que me pergunta assim, doutora, isso é por conta da relação sexual? O pênis bate e ele rala? Eu sempre digo, não, porque não tem na pontinha do pênis um ralador, não é? Então não vai entrar lá pra sair machucando. Eu sempre explico, a gente brinca ali, tira uma brincadeira pra poder descontrair. Mas enfim, esse assim é só um aspecto mesmo de estímulo hormonal e tá tudo bem. E deixa eu te contar, todas nós mulheres em alguma época da vida vamos ter ectopia. Todas nós. É o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender. Por quê? Porque nem sempre eu vou precisar tratar essa ectopia. Eu só vou tratar se essa mulher ela tem uma queixa de muito corrimento, porque esse tecidozinho vermelhinho, ele produz muco. E como ele tá aí exteriorizado, ele tá lá pro canal vaginal, essa mulher ela pode ter muita produção de muco e ela ter muito corrimento e isso incomodar. Isso seria um ponto pra gente tratar. Outra coisa também que a gente teria que considerar para tratar seria se após as relações ela tem sangramentos. A gente poderia considerar aí uma cauterização, um tratamento. Ou se essa mulher ela vem com uma queixa de dor no momento da relação. Se ela não tem isso, desencana, é vida que segue, tá? Teus exames anuais, tudo direitinho e não precisa fazer nada. Porque vai chegar uma época da tua vida que o teu organismo ele é tão sábio, ele vai começar a se recicatrizar ali, ele vai começar a formar uma cicatriz naquela pele. E aí também surge uma outra dúvida que eu vou falar agora, ele sofre uma metaplasia, que às vezes tem mulheres que vêm lá no resultado do exame, metaplasia. E ficam logo com medo. Ah, metaplasia o que é? É câncer? Não, metaplasia significa cicatrização. O teu organismo ele foi lá e começou a cicatrizar, começou a fechar essa pele. E é só isso. E aí, mais na frente, quando você vai passando ali os anos, vai envelhecendo, passar ali dos 30, 35, provavelmente esse colo já tá todo reepitelizado, ele já tá todo cicatrizado, tá tudo bonitinho. E ok, e não precisou ser feito nada. Eu sei que algumas mulheres elas veem a ferida e falam, ah, mas eu quero tratar. Não é assim. E esse é um assunto, eu gosto de explicar que esse é um assunto que ele causa muita polêmica entre o meio dos médicos mesmo e causa muita divisão, porque a gente vai ter ginecologista, a gente vai ter médico ali que vai defender arduamente de tratar, tá? E vai ter médico que vai defender não tratar. Certo? E os dois grupos vão ter bons argumentos, certo? Assim, então assim, mas não tem nenhum estudo ainda que diga assim pra gente, olha, você viu isso, você tem que tratar. Quem é adepto a não tratar, por que eles não tratam? Porque eles dizem que quando a gente vê esse tipo de alteração, essa ectopia cervical, por mais que eu cauterize, provavelmente ela vai voltar, porque ela é de estímulo hormonal. E quando eu falo de estímulo hormonal, é independente se você usa ou se você não usa anticoncepcional. O teu corpo ele produz hormônio e isso pode acontecer. E o lado que defende tratar a ectopia, eles defendem porque eles acham que podem evitar algum tipo realmente de infecção. Mas o que pode acontecer? A gente pode acompanhar todo ano direitinho e vai ficar tudo ok. Certo? Eu espero que você tenha entendido esse assunto. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui pra mim, aqui embaixo nos comentários, que eu vou tentar tirar essas dúvidas pra você. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrita, já aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para poder ser notificada sempre que tiver vídeos novos. Se não, me segue também no Instagram, depois você vai lá, DRA Roberta Severiana, a gente vai ficando cada vez mais próximas. Eu te aguardo aí nos próximos vídeos. Tchau!